Eu comecei a dançar, eu tinha 12 anos. Aí eu fiquei um ano nessa escola em Correias, fazia aula lá 2 vezes por semana. Era uma coisa bem tranquila, eu nem levava tão a sério assim. Aí depois a escola fechou e aí eu fiquei desesperado. Eu já tinha provado do mel da arte. E aí alguns alunos dessa escola dançavam numa escola no centro, que é do Pedrinho Alves, que é o professor mais antigo da cidade. E aí ele tinha um grupo na época só de jovens, assim. E aí ele me chamou, falou com ela, fala pra ele vir aqui, pra eu conhecer ele e tal. Aí eu fui lá, conheci ele me explicou como é que funcionava a dinâmica das aulas e tudo mais. E aí eu comecei a ir pra lá. E aí eu fiquei lá uns bons anos, uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, fazendo aula lá todo dia. A gente tinha que fazer 3 vezes por semana, a gente cumpria uma carga horária para poder ser bolsista. Mas a maior parte da minha vida eu fui lá todo dia e fazia todas as aulas possíveis. Eu fiz muito curso de pegadas, que são passos aéreos, isso é uma coisa que na cidade as pessoas me procuram muito por causa disso, porque eu estudei muito passo aéreo, movimentações acrobáticas. Quando alguém vê, sabe que é meu, porque todas as minhas coreografias, os meus trabalhos, eu gosto muito de fazer acrobacia, eu acho que é um negócio que chama a atenção da galera, é um negócio que eleva a emoção, que faz o pessoal vibrar, por causa de nível de dificuldade, por causa de emoção que gera na hora. Então foi isso, foi fazendo cursos, viajando. Eu fui para fora do país nessas férias, fiz 5 países na Europa, e aí eu fui fazer aula lá, porque eu fiquei assim, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar para fazer aula. E aí, enquanto eu estava no Brasil, eu procurei algumas escolas para ir fazer aula, fiz algumas aulas e foi legal porque é um conhecimento diferente. Eu estava em outro país, só fiz aula em Portugal, eu fiz Portugal, Itália, França e Espanha. Eu só fiz aula em Portugal por causa do idioma, né? Mas foi muito bacana, achei que foi muito válido. Eu adoro receber conselho. Amo. Eu lembro de uma vez que um professor meu falou assim, por mais que você saiba de uma coisa, você nunca sabe daquela coisa da forma da outra pessoa. Então você sempre deve escutar o outro. Tu nunca deve falar que você já sabe algo. Porque por mais que você ache isso, aquela pessoa sempre vai te passar de uma forma diferente, de um jeito diferente. Eu lembro disso, eu tinha 13 anos e eu nunca mais esqueci isso na minha vida e eu uso isso pra sempre. Às vezes as pessoas vão me falar coisa e a gente fica pensando assim, não, já sei isso, já escutei isso. Mas eu lembro daquela cena no meio da aula e ele falando isso pra todo mundo. E aí ele vira pra mim e fala isso e eu penso sempre nisso. Eu falo, não, eu posso até conhecer, mas às vezes é a forma de eu conhecer algo diferente. E conhecimento nunca é demais, nunca é demais. Por mais que você saiba alguma coisa, é a forma de você saber algo, uma visão diferente que vai te agregar, sabe? Então eu gosto muito. Às vezes a gente tem talento para alguma coisa. Mas o talento é superado com esforço. Eu sempre ouvi isso e eu sempre acreditei muito nisso. Ter talento é ótimo quando você tem talento para alguma coisa, a coisa fica fácil. Mas quando você tem esforço para fazer qualquer coisa, quando você se dedica para fazer qualquer coisa, aquilo sai melhor, porque aquilo sai seu, entende? Você luta por aquilo. Eu comecei a ver que eu fazia aquilo bem. Graças a Deus eu sempre fui muito elogiado. Mas acho que com os meus 15, 16 anos... que aí eu vi que a coisa tava ficando boa. Foi mais ou menos na época que eu comecei a dançar balé também. Acho que faz bater o coração mais forte. Acho que é assim, é muito bom. Tipo, eu amo um palco, amo um palco. E assim, ver que as pessoas estão felizes, ver que as pessoas estão gostando. É muito, assim, tá em cima do palco, tu vê aquela multidão batendo palma pra você. E gritando, e falando teu nome, falando, vai de novo, que não sei o quê. E aí dá aquela sensação, cara, eu faço algo na vida que as pessoas gostam, sabe? Pô, é impagável, é impagável. Tu pensa assim, pô, tô fazendo a coisa certa. Porque às vezes a gente fica meio na dúvida no que a gente faz na vida e tudo mais, mas quando tu vê a resposta das pessoas felizes, as pessoas batendo palma, as pessoas dizendo que você nasceu para isso, e saber que eu tô trazendo alguma coisa boa para elas, que eu tô trazendo emoção, é muito gostoso, é muito gratificante, sabe? Já cansei de chorar no palco dançando, vivendo aquilo, porque
quando você dança, você tem que viver aquele momento, você tem que transmitir alguma coisa. Você não pode ser só uma máquina que tá ali executando os movimentos e acabou. Não, a coisa tem vida. Ela tem que ser palpável, sabe? É muito gostoso. Assim, eu me sinto realizado quando eu subo no palco e eu saio de lá pingando suor. Aí eu fico, cara, eu dei tudo de mim. E ver a plateia batendo palma. E eu fico, alcancei o objetivo. Fiz a plateia gostar. E por mais que eu dance há anos, às vezes eu fico com frio. Sempre dá um friozinho na barriga. Eu já trabalhava antes, mas a questão da parceria foi uma coisa que me ajudou bastante nessa questão de sucesso profissional e tal. E aí começou a tomar um nível maior. Aí eu comecei a ser indicado para prêmio, comecei a viajar, aí eu fui para a Argentina dançar, trabalhei em navio de cruzeiro dançando. Fui indicado para o prêmio Guerra Peixe, que é um prêmio de cultura da cidade. E aí eu fui vendo que, tipo assim, sempre vendo, as coisas estão dando certo, mas sempre pensando, assim, aquela insegurança horrível que a gente tem. Tipo assim, será que tá dando certo mesmo e tal? Primeiro começou só eu e a Patrícia. E aí a gente ficou dançando junto, parceria, fazendo show aqui e lá, dando aula, ministrando curso. E aí depois de um tempo a gente estava com um grupo de alunos que tinham mais ou menos a minha idade. Eu falei, eu sempre sonhei em ter um grupo. E aí eu falei assim, por que a gente não monta um grupo? Porque a gente não... Vamos experimentar, ver como é que dá. O pessoal era muito empolgado. Aí a gente chamou alguns alunos de escolas que a gente trabalhava e chamou para montar um grupo com eles dentro de uma escola que eu trabalho no Itamaraty, que é uma escola... todas as escolas que eu trabalho, graças a Deus, são ótimas e me tratam super bem, eu tenho um carinho excepcional com todas elas. Mas essa escola me deixou muito aberta para usar o espaço, ela me deixa muito livre para eu criar e para eu trabalhar da forma que eu quiser, como eu quiser, com total apoio. E aí a gente falou, vamos montar um grupo. Aí a gente começou, éramos 3 casais, e eu e a Patrícia e mais 2 casais de alunos. E de início, assim, eles eram bem crus, e aí pra eles aquilo também era muita novidade, mas o mais gostoso era ver a garra que eles tinham, sabe? Eu me via muito neles, de ver eles empolgados e querendo fazer as coisas. E eu sempre gostei de ir para concurso e eu sempre fui muito competitivo. Sempre fui. E eu adorava ir para concurso e falar, gente, a gente vem aqui para a gente se divertir, mas por favor, a gente trabalhou muito, a gente tem que conseguir alguma coisa. É claro, se não desse, não deu. Mas graças a Deus, todo concurso que a gente foi, a gente sempre ganhou. Nem que fosse o 3º lugar, a gente ganhava, ou prêmio em dinheiro. Depois eu passei por outras experiências que me marcaram, tipo a primeira vez que eu subi num palco, porque eu fiquei mais de um ano, acho que uns 2 anos dançando até subir no meu primeiro palco para me apresentar. Aquilo também foi bem marcante, eu lá dançando e vendo todo mundo batendo palma. Sério, vale mais que qualquer dinheiro. Acho que o primeiro choque mesmo foi quando eu fui pro navio. Porque na época, a minha namorada da época, ela queria ir. Eu nunca tive vontade de viajar, nem nada disso. Eu devo muito a ela. Ela me ajudou muito nisso, de abrir, sabe, cabines, porque eu falava, não, eu gosto aqui e tal, e aí ela falava, não, mas vamos e tal. E aí a primeira vez ela quis ir, eu falei, pode ir, vai sozinha e tal, apoiei ela. E aí na hora dela ir, ela desistiu. Ela falou que não queria ir sozinha, queria que eu fosse com ela e tal. Aí eu vendo ela triste, porque ela queria ir, eu falei, tá bom, então ano que vem eu vou contigo. E eu fui literalmente por causa dela. E aí quando a gente foi para São Paulo, que a audição era lá, a gente foi, passou na primeira etapa. Aí na segunda etapa a gente teve uma reunião com o pessoal em São Paulo. E aí a coordenadora do curso perguntou assim, por que vocês estão aqui? E aí todo mundo, porque eu sempre quis dançar, porque eu sempre quis viajar, porque eu gosto, que é divertido, não sei o quê. Aí quando chegou a minha vez eu falei assim, eu tô aqui por causa dela. E aí ela falou assim, como assim você tá aqui por causa dela? Eu falei, eu tô aqui porque ela insistiu pra eu vir, porque se eu não visse, ela não vinha fazer. E era o sonho dela, então eu vim aqui ajudar ela. E aí ficou todo mundo na sala assim, você não quer dançar no navio? Eu falei, eu quero, eu já tô aqui, então eu quero, entendeu? Mas assim, não era uma coisa que eu ficava assim, eu quero muito. Não era. Mas aí depois a ficha foi caindo, eu fiquei, caraca, eu vou trabalhar no navio de cruzeiro. E aí eu fui gostando daquilo. Aí a gente foi indo a São Paulo mais vezes para poder fazer o treinamento. E aí quando eu embarquei foi o maior choque que eu tive. Porque assim, eu nunca tinha feito nada sozinho. Nada sozinho.
E assinado sozinho, assim, nada, sem ninguém pra eu correr se eu precisar de ajuda. Então, quando a gente foi, a gente tinha botado as mesmas datas pra gente embarcar junto. Nós fomos o único casal que a gente ficou junto, ficou um período de tempo junto, porque todos os outros casais foram separados. Mas eu fiquei 2 meses, ela ficou 2 semanas. E aí eu embarquei sozinho. E eu não conhecia ninguém. As pessoas que caíram na minha equipe, eu não tinha amizade, eu não tinha 2 que eu nem conhecia, nem tinha visto no treinamento direito. E eu fiquei assim, ferrou. E eu era o mais novo da equipe. Tinha eu e mais um outro garoto que já tinha ido antes. Nós éramos os mais novos, eu tinha 19 anos. E eu, muito inseguro, eu fiquei, gente, eu não conheço ninguém aqui. E eu fiquei literalmente perdido. Aí ele me levou até minha cabine, é uma empresa terceirizada, então a gente ficou em cabine de passageiro, viajava com passageiro, fazia tudo junto com passageiro. A gente não era staff ou crew, que é funcionário do navio, a gente era uma empresa terceirizada. E eu fiquei assim, tá, e agora, o que eu faço? Tipo, eu sabia os horários que eu tinha que ir lá trabalhar, dançar, fazer os shows, mas eu lembro direitinho que eu fiquei completamente desnorteado. Eu lembro que no 3º dia, a gente estava em alto mar, e eu fiquei sentado na beira do navio, chorando. Eu assim, meu Deus, eu quero minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho pra onde correr. E eu me sentindo sozinho, eu pensando em ligar pra moça, pra coordenadora, falando que eu queria desistir, porque eu fiquei, nossa, desesperado. E aí um garoto que depois acabou ficando meu amigo, ele assim, calma, Márcio, vai ficar tudo bem, não sei o quê. E a maioria dos passageiros eram argentinos. E eu não entendi, de início eu não entendia. E eu fiquei assim, gente, não conheço ninguém, não falo com ninguém. E aquela coisa, tipo, nunca tinha tido essa independência de ficar completamente sozinho, sabe, sem ninguém. Foi muito desesperador. Nossa, eu lembro disso até hoje. E minha mãe tinha escrito uma cartinha, botada na minha mala. Aquilo acabou comigo. Aí eu chorei mais ainda. Mas aquilo foi muito marcante pra mim. Aí o primeiro cruzeiro que durou 9 dias foi difícil pra mim, porque quando eu cheguei no Rio, a minha mãe tava lá e a minha ex-namorada tava lá e eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, gente conhecida, que não sei o que, abracei e tal. Mas aí depois já foi mais tranquilo. E assim, também porque eu sempre gostei muito de fazer show, sempre gostei muito de subir no palco, sempre. E quando eu fui, tinha um revezamento. Mas quando eu embarquei, não teve, eu fiz todos os shows. Então sempre era eu e o líder que fazia os shows. Se eu revezei uma vez, foi muito. Então, aquilo também me deixou motivado. Eu fiquei, caraca, sempre revezo, dessa vez não vai revezar, eu tô fazendo todos. Então, acho que eu também... Foi um reconhecimento... Porque, assim, uma coisa é você ter reconhecimento de onde você mora, da sua cidade. Outra coisa é você estar em outra cidade, no caso, em outro país, e as pessoas gostarem também. Então, aquilo também foi gostoso pra mim. Aquilo foi me dando um gostinho e foi o melhor palco que eu dancei na minha vida. Eu saí debaixo do palco, o palco subia comigo, o palco rodava, ele virava escada, e eu achei aquilo o máximo, tipo, o máximo. Então, foi muito bom. Acho que foi isso. O cruzeiro me marcou bastante. Foram 2 meses que eu fiquei lá, que, tipo, eu tava sentindo falta de lavar louça, eu tava sentindo falta de pegar ônibus, olha essa coisa, sabe? Porque lá a gente não tinha camareiro que vinha, arrumava tudo, a comida a gente largava o prato e vinha alguém e tirava, e eu sentindo falta dessas coisas do cotidiano. Fora o reconhecimento que me deu quando eu voltei ao Brasil. Porque, assim, às vezes você nem faz muita coisa lá fora, mas pra qualquer pessoa, cara, você foi pra fora, as pessoas já te olham com outro olhar, sabe? E eu fico assim, gente, calma, eu só fui lá, trabalhei, nem foi, assim, foi maneiro? Foi uma experiência ótima? Foi. Tive que passar por uma audição e prova pra ir? Foi. Mas qualquer pessoa se esforçar vai conseguir, entende? As pessoas, às vezes, endeusam muito situações que eu trato como se fosse algo, não comum, mas algo que é alcançável. Acho que tudo na vida é alcançável. Basta você lutar por aquilo. Eu fiz o Rei Leão e eu fui o Scar, o vilão Eu sempre faço vilão nessa escola que eu trabalho há anos, eu sempre faço vilão. E o Scar foi um personagem que me marcou muito. Eu dancei, eu sapateei, eu cantei, eu ensinei, mas eu acho que o que foi mais legal, assim, era um desafio para mim passar algo completamente diferente. Eu era um animal, eu tinha que tentar fazer situações animalescas, eu tinha um figurino completamente diferente do que eu estava habituado. Eu dancei com uma cabeça enorme de leão na minha cabeça. A minha roupa era completamente diferente, era inspirada no musical da Broadway. Ele era um personagem, tinha uma maquiagem incrível, sabe? Foi muita coisa, sabe? Porque normalmente a gente faz musical, a gente veste uma roupa
e sendo o personagem, vive a vida do personagem, mas não são coisas tão mágicas assim. Eu já fiz outros personagens mágicos, por exemplo, para mim o Fantasma da Ópera é um pouco mágico, o Jafar foi mágico, fazer o Scar foi bem divertido, foi muito diferente, foi realização de infância, foi me sentir no filme, foi muito gostoso. Acho que foi o meu personagem favorito que eu já fiz nessa questão de encenar um papel, de fazer um personagem, de ser ator. Pra mim, o Scar foi o meu melhor papel, foi o papel que eu mais amei. E eu sempre falo, gente, vamos representar isso de novo, vamos representar Rei Leão. Tive outros papéis em repertórios, que também tem papéis separados. Eu sempre sonhei em dançar o Corsário, de ser o escravo do repertório de balé clássico do Corsário. E eu consegui realizar esse sonho, que era uma vontade que eu tinha. Mas assim, foi bom. Mas acho que de personagens em todos, no geral, foi o Scar. Esse ano eu tô com muita expectativa, que uma escola que eu trabalho, a gente vai fazer o Rei do Show. Vai fazer uma adaptação do filme. E eu vou ser o Rei do Show, então eu tô bem empolgado pro personagem, que a trilha sonora é incrível, o ator é incrível e eu tô bem empolgado. Primeiro tem que ser uma música que toca a gente, que tipo assim, tem que dar algum sentimento quando a gente escuta. Igual, por exemplo, uma salsa que a gente criou há um ano atrás, 1 ou 2 anos atrás, a gente conheceu ela no Navio. É uma música super antiga, da Célia Cruz, e eu nunca tinha ouvido ela. E aí eu conheci essa música no Navio. E eu fiquei assim, aquilo me deu um negócio, eu fiquei, pronto, eu tenho que montar uma coreografia com essa música. Eu sempre quis montar uma salsa, eu ficava, ai, tem que montar. E aí, eu e a minha parceira, na época a gente foi e montou a coreografia. Por exemplo, assim, um outro que a gente dança um bolero, que é o Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Tipo assim, eu sempre gostei de boleros. Mas assim, a gente sempre pensa que o espectador, a plateia, tem que gostar também. Então não adianta a gente pegar uma música qualquer que não vai despertar um sentimento na plateia, que não vai empolgar. Por exemplo, essa música, foi até ela que escolheu, nem fui eu. E aí eu fiquei, na época eu lembro que eu fiquei meio apreensiva, assim, será que as pessoas vão gostar? Porque a música é muito calma, ela é linda, nossa, é emocionante, mas ela é, sabe, tranquila. E aí eu lembro que uma das primeiras apresentações a gente foi fazer, não primeiras, mas assim, a gente foi dançar na Praça da Liberdade, pro evento da cidade. E aí eu pensei, vamos levar salsa, vamos levar um samba, que é energia, que o pessoal vai se animar e tal. Falou, não, vamos levar o bolero. Tem certeza? Não sei o que. Eu falei, tem. Então, aí a gente foi dançar o bolero. E aí todo mundo começou a cantar a música. E aí a gente parou, tipo assim, a gente mal tava escutando o som, porque tava todo mundo na Praça da Liberdade cantando a música. E eu fiquei, caraca, a gente fez a escolha de uma música certa. Ou então quando a gente dançou Brasil, um Pupurri do Brasil. Tipo assim, a gente sabe que é uma música que empolga, mas você vê o pessoal empolgado, cara, que te empolga muito mais. E a gente sempre foi muito ligado à musicalidade, aos instrumentos que estão sendo usados, o tom da voz, como que se ele está prolongando a voz, se ele não está, se ele está cortando, se está tendo um grave. A gente sempre monta a coreografia muito na música. Eu tive professores que montavam a coreografia e depois encaixavam lá na música. Eu tive professores que primeiro ia montando coreografia, música. Eu tive professores que, tipo assim, ia dançando livre e ia montando coreografia. Assim. E eu e ela, tanto eu quando montava junto com ela, quando eu tinha que montar sozinha, eu escuto a música, vamos ver o que encaixa bem aqui nessa música. Porque quando alguém assiste, ela tem que imaginar aquilo que eu estou fazendo. Ela não pode pensar, talvez se tivesse feito diferente, tivesse ficado melhor. Então eu tento fazer da melhor forma possível. É claro que nem sempre a gente acerta. Mas assim, de pegar uma paradinha, pegar a voz crescendo e você fazer um movimento junto. Quando a música cresce, você faz uma acrobacia para crescer junto com a música e fazer a plateia vibrar. Porque não adianta você queimar coringas, que a gente chama, que são movimentações mais difíceis ou acrobacias, tudo de uma vezada só. Eu e ela, a gente já passou por isso no início de carreira. Porque aí para de ter aquele momento de porque quando você tem vários estouros, você fica legal, tu fica assistindo. Agora quando você tem alguns momentos da coreografia que estoura, que aquilo te marca. Então a gente sempre montou muito assim, de ter momentos de pico, de ter momentos de grandiosidade. A gente sempre gostou de figurinos muito bonitos e aqui em Petrópolis sempre foi muito de ter figurinos legais, ok, mas nunca foi
ter diferentes, sabe? E como eu dançava balé, tinha muito esse negócio de botar brilho, renda, não sei o quê. E ela também, a gente sempre gostou muito disso. Então a gente sempre investiu muito em pedra, em renda, em roupa feita sob medida. Lá, tipo assim, não desprezando, já dancei muito com roupa comprada em loja, assim, pra quebrar o galho. E até roupa mesmo nossa também já foi comprada assim. Mas quando a gente manda fazer a roupa, por exemplo assim, a roupa do bolero que a gente dança é roupa normal, social, o vestido das meninas foi feito sob medida, mas o dos garotos não. Mas quando a gente, por exemplo, foi fazer a salsa, aí eu encomendei um monte de aplique com brilho, lantejola, mandei fazer um negócio super justo pra fazer um decote em V, sabe? Aquela coisa que tu olha e tu fica assim, é um show. Porque se você bota uma roupa comum, primeiro que se apresentar já não é comum, já tu tem que ser diferente, tem que ter um brilho. E aí você sobe no palco pra estar com uma roupa que você usa no teu cotidiano, sabe? Então assim, pra dança de salão a gente sempre gostou de roupas, de figurinos que chamavam a atenção. Mas já tive coreografias que a gente tinha que dançar com roupas comuns do dia a dia, porque faziam parte. Eu já dancei uma coreografia que eu dancei vestido de lixeiro. Eu peguei com Gari daqui de Petrópolis a roupa, e era para contar a história de profissões, e a minha profissão era de Gari, e eu dancei vestido de Gari, com aquela roupa verdinha da Condep daqui de Petrópolis, porque eu tinha que contar uma história, e era aquilo mesmo, sabe? Como já dancei só de shortinho, sem nada, sem camisa, com as pernas de fora, porque era condizente à coreografia. Mas enquanto eu e ela, com a dança de salão, a gente sempre gostou de figurinos que destacavam. E agora, por exemplo, em roupas de balé, os figurinos já são meio padrão, já não tem muita diferenciação. É sempre assim, com a casaca, um colete, eles seguem um mesmo... Cada repertório tem um estilo de roupa, e aí você tem que seguir aquele estilo de roupa. E aí vai variando. Mas as roupas, quem fez a maioria das minhas roupas sempre foi a Luísa Chanuel, que para onde uma das escolas que eu danço, a Ginga. E elas são muito boas nisso. Então, assim, as roupas sempre ficaram muito certinhas em mim, sempre com muito capricho. Sempre, sabe aquela roupa perfeita? Sempre foi. Nunca pude reclamar de dançar mal vestido, não. Sempre tive boas roupas. Eu sempre fui muito pé no chão, então sempre quando eu admirava alguém, era alguém que era palpável a mim, que eu tinha como estar perto para poder ver, olhar, copiar. Eu olhava um pessoal assim, vídeo, essas coisas todas, eu sempre olhei também, mas não era alguma coisa que eu ficava assim, que sugava. Igual eu tenho amigos que ficam babando e baixa tudo que é vídeo da pessoa e fica olhando, namorando. Eu nunca fui muito de fazer isso. Eu sempre fui muito de admirar as pessoas daqui da cidade. De ver alguém e falar, poxa, eu quero fazer aquilo que aquela pessoa faz, sabe? E é claro que eu tinha, por exemplo assim, teve um casal que influenciou muito eu e a minha parceira, que foi o Anderson Mendes e a Brenda Carvalho. Eles são de São Paulo. A gente se inspirou muito neles para dançar o estilo de dança que a gente dança hoje em dia. E assim, eles são, incríveis, sabe? Eles rodam o mundo dançando. A gente já dançou uma coreografia deles. Até conheci eles no navio quando eu fui dançar em cruzeiro, que eles foram lá ministrar aula. É um casal que a gente baba, assim, eu acho incrível eles dançando, o estilo, o jeito que eles dançam é como eu sonho, sabe? É tipo assim, aquela meta. Mas isso aconteceu mais depois já com os 18 anos, 19 anos. Quando eu era novinho, mais novo, não. Eu gostei muito assim, fulano daqui da cidade, quero fazer isso. Fulano, eu gostava muito. E eu sempre ouvia que um bom dançarino de dança de salão, ele não dança só um estilo, ele tem que dançar de tudo. E eu sempre via vários amigos meus focando em uma coisa, e eu sempre gostei de, não, eu posso não ser o melhor em uma coisa, mas eu quero ser pelo menos bom em várias coisas. É claro que tem uma coisa que a gente é melhor que outra, isso é normal. Mas eu tentava sempre dar atenção o máximo possível para poder não deixar uma defasagem tão grande de um estilo para outro. Até quando eu comecei a dançar balé, sapateado, dança espanhola e tal, eu me dediquei muito mais dançando balé, e hoje em dia eu ganho de contrato só porque eu danço balé e porque eu aprendi a dançar padedê, que é o par.
mas alguns estilos eu acabei que foram ficando pelo caminho. Durante muitos anos eu queria dançar jazz e eu nunca tinha dançado. Eu comecei a dançar tem 3 anos. 2 anos, 2 ou 3 anos. É. Era uma coisa que eu sempre quis dançar, eu nunca tinha dançado. Então, assim, pra mim isso é uma sensação boa. Não digo que é o que mais mexe comigo, mas foi uma coisa que eu desejei muito tempo e eu consegui. Eu fiz papéis, ano passado eu fiz o Fantasma da Ópera, no qual eu fui o fantasma. E foi muito emocionante, porque eu passei por umas dificuldades meio complicadas. E eu lembro que no dia da apresentação eu chorei em cima do palco cantando, né? Dublando, porque é como se é um musical e aí eu não canto, sou péssimo nisso, é um sonho que eu tenho saber cantar. Mas a gente dubla as músicas e eu lembro que eu chorava da água cair e eu olhando embaixo, no chão e eu assim, meu Deus do céu, eu tô chorando, sabe? Isso foi, pra mim, estar dançando jazz hoje em dia é algo que tem me preenchido muito. Sou muito de fases. Eu teve uma época que dançar balé era tipo o auge pra mim, era o must. Mas eu acho que uma coisa que sempre teve comigo foi bolero, dançar bolero. Acho que é a coisa que eu danço melhor, acho que é o que eu mais recebo elogio, acho que é o estilo que mais me identifica. Eu acho que é o que eu subo no palco e eu falo, eu tô em casa, sabe? Eu não tenho que ir. Sempre quando eu vou dançar qualquer coisa, eu fico meio preocupado. Eu fico, a perna tem que subir, ou então eu tenho que conduzir aqui, ou então... eu fico pensando um pouco. Mas quando eu danço bolero é tipo... Eu tô em casa, eu não tô encenando, sabe? Eu sinto que dançando bolero é natural, é a vida. Eu acho que seria isso. Quando eu comecei a fazer dança de salão foi muito tranquilo. Minha mãe achou tranquilo, meu pai, toda a minha família achou muito assim, achou legal. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, mas não era aquela coisa assim, vai, que não sei o quê, aquela motivação desenfreada, não. Mas eles nunca me puxaram pra trás, nem nada não, sempre me apoiaram. Minha mãe que quando eu terminei o ensino médio, ela falou que eu tinha que fazer uma faculdade. E ela não queria que eu ficasse vivendo só de dança. Ela, de início, assim, não é nem que ela não queria uma forma pesada, não. Ela só falava, acho que vale você fazer uma faculdade, que não sei o quê. E eu não queria. Eu bati o pé loucamente falando que eu não queria, que ou eu ia fazer faculdade de dança ou eu não ia fazer nada. E depois de tanto tempo, ela desistiu de insistir comigo. E eu fiquei vivendo só de dança. Mas ela me incentivou a continuar dançando e tal. Quando eu comecei a fazer balé, aí eu perguntei pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu vou começar a fazer balé, eu ganhei uma bolsa. E eu sempre tive muito apoio das escolas da cidade. Eu sempre ganhei bolsa em todas as escolas que eu ia. Eu sempre ganhei bolsa em todos os cursos que eu ia fazer. Eu não posso reclamar disso. Eu sempre fui muito acolhido em todo lugar que eu ia. Claro, assim, muitas pessoas falam também que é porque falam que eu sou muito carismático, eu gosto muito de falar, eu gosto de abraçar todo mundo, eu gosto de me dar bem com todo mundo. Então eu acho que isso também influencia. Mas eu sempre ganhei bolsa. Você ganha, assim, eu não tinha dinheiro. Ou eu ganhava bolsa ou eu não ia. Então, assim, eu sempre ganhei bolsa. Então, isso também foi um baita incentivo pra mim. E, assim, como não tinha a questão de ter que pagar aulas pra mim, a minha mãe e meu pai não se importavam. Meus pais são divorciados. Mas aí eles, como eles não, assim, não tinham, tem um peso porque tem que ir lá e pagar uma mensalidade, eles não se importavam. E eu sempre dei conta de tudo. Eu sempre propus pra mim. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Tu vais fazer o que você quiser. Mas você sabe que você tem que dar conta de tudo. Porque se você pega um compromisso com uma coisa, você sabe que você não pode abandonar a outra. Compromisso é compromisso. E eu sou muito assim, na minha vida inteira. Se eu acordo algo com alguém, aquele acordo pra mim é lei. Se eu pego um compromisso com você pra fazer alguma coisa, eu posso estar morrendo, eu vou dar um jeito. Foram pouquíssimas as vezes que eu cancelei alguma coisa e posso ter certeza que foi por um motivo sério. Minha mãe sempre falou pra mim que eu tinha que ter responsabilidade com as coisas. E hoje em dia acho que eu sou chata até demais com essa questão de responsabilidade. Questão de horário, de chegar na hora, de tudo. Aí quando eu comecei a fazer balé, eu tinha 15 anos. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou fazer balé e tal. Aí eu ainda falei com ela que eu ia fazer mais sapateado, pra meio que dar uma disfarçada. Aí a minha mãe ficou meio assim, tá, mas por que você vai fazer com a necessidade? Tu já dança de salão, não sei o quê.
Ah, mas eu quero fazer, quero ver qual é, quero conhecer, eu acho bonito. É... E aí minha mãe falou, tá, tudo bem. O meu pai não comentava muito, assim, ele sabe, nunca reclamou, mas não era de comentar muito. E assim, o balé era uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Ao contrário da dança de salão, que eu não tinha muita dificuldade para fazer as coisas, pegava rápido e tudo mais, no balé eu tinha muita dificuldade. Por questões de alongamento, eu tenho encurtamento no quadril posterior, eu tenho escoliose nas costas. Então eram coisas do meu corpo que me travavam um pouco. Mas em momento nenhum deixava aquilo me abalar. Eu sempre vi os outros fazendo e eu falava, não, se ele consegue, eu tenho que conseguir também. Então eu dava meu jeito para a coisa acontecer. Sempre fiz isso, eu me matava, mas eu não conseguia ficar conformado com algo. Aí eu via, eu ficava, tô igual, tá, agora tá na hora de ficar um pouco melhor. Eu nunca me conformei com como que as coisas estavam. Eu sempre quis estar mais, ser mais. Embora a dificuldade que eu tinha na época. Eu acho que foi isso que me fez ficar tão dedicado ao balé na época. Porque era uma coisa que eu tinha dificuldade, eu não era bom naquilo. Não que eu seja ótimo, mas assim, eu queria ser bom, eu queria fazer melhor. Então, eu sabia que ou eu me dedicava àquilo para ir melhorando, ou não dava certo. Então, eu me dedicava, e assim, fruto do esforço, eu vejo que hoje em dia eu sou contratado por escolas de balé só para ir lá dançar. Então, assim, é sinal que eu fiz um bom caminho. Eu não posso reclamar, eu sempre trabalhei bastante, sempre dediquei muito tempo a isso, sempre. E acho que eu colhi bons frutos. Eu lembro quando eu era mais novo e eu via todos os meus amigos, sei lá, saindo ou indo fazer algumas coisas, e eu não fazia, porque eu não tinha tempo, né? Aí, porque eu ia pra aula de dança todo dia. Tipo, eu saía da escola, meio dia, 1 hora, 2 horas eu ia pra aula e ficava lá até 10 da noite. Todo dia era assim, todo dia. Eu amava. Como é que eu vou dizer? É meio engraçado de ver que, hoje em dia, vários amigos meus falam assim, ah, poxa, a gente ainda trabalha, a gente ainda não consegue fazer o que a gente gosta, e você é tão novo, já faz o que você ama, você já tem sucesso nisso. E é muito gostoso, sabe? Tipo, hoje na aula a gente tá falando isso na faculdade. De ver o que você já passou e ver que você conseguiu retorno com aquilo, sabe? Eu me sinto muito realizado de ver que eu tenho retorno com o que eu faço, sabe? Tipo, eu tenho amigos que ainda não se encontraram, ainda fazem outras coisas, têm trabalhos que não satisfazem eles, e eu sempre fiz algo que eu gosto. Um prêmio que eu fui indicado esse ano, que foi o Maestro Garra Peixe de Cultura, eu fui indicado ao prêmio de dança. É um prêmio que eu sempre sonhei. Desde a primeira edição, eu vi e fiquei, meu Deus, meu sonho é ganhar isso. Meu sonho é ser... Nossa, eu lembro direitinho da minha cara quando eu soube que ia ter uma premiação para isso. E aí, todos os anos se passavam, eu nunca era indicado, e eu sempre querendo e tal. Mas eu sempre acreditei que as coisas têm um porquê, que tem um momento certo, nada acontece por acaso. E aí, ano passado, os jurados, há 2 anos, antes de eu ser indicado, no ano anterior, já tinha jurado que estava me acompanhando. Aí falaram, me passa os locais que você vai dançar, que não sei o quê, manda convite. Aquilo já tinha me dado um pique. Mas eu não tinha sido indicada, porque tudo bem. E aí eles me acompanharam e tal. Eu não estava com muita esperança, não. E aí eu lembro que eu estava em Paris, no hostel, que a gente tinha ficado lá na viagem. E aí eu recebi a notícia, me mandaram o link do jornal, da Tribuna, e aí um jurado me mandou. Você foi indicado ao prêmio, não sei o quê. Eu fiquei, caraca, realizei um sonho! E foi muito... Nossa, como eu gritava dentro daquele hostel. O mais legal é que não tinha um brasileiro lá dentro, então ninguém entendia o que eu falava, eu podia falar à vontade. E aí eu pulando, querendo abraçar todo mundo. E aí eu não ganhei o prêmio, mas eu fiquei tão feliz de ser indicado, só de saber que eu estava no meio daquelas pessoas, que era uma coisa que eu sempre sonhei. Gente que, pô, já tinha feito inúmeras coisas, já tinham viajado para fora do país, já tinha vivido fora do país dançando, estavam ali e eu tinha sido indicado. E uma coisa também que me deixou muito contente foi que normalmente quem é indicado são escolas, são projetos. Então, por exemplo, assim, eu competi contra 3 espetáculos. Eu não competi contra pessoas físicas, eu competi contra escolas. E eu era a única pessoa física competindo. E nós 4, era um bailarino competindo contra escolas. Então, assim, só de eu estar competindo contra escolas, eu fiquei assim, caraca, acho que eu tô legal mesmo, porque tanta escola para indicar e não foi indicada e eu fui sozinho.
Então eu fiquei assim, cara, realmente, eu trabalho muito e eu danço em tudo que é escola da cidade. Eu danço em 5 escolas da cidade, eu faço os espetáculos de final de ano, de, assim, eu acabo trabalhando como ator, né, mas nunca fiz curso disso, aquela coisa bem amadora, mas que sempre deu certo. Mas assim, dublando, dançando, fazendo primeiro papel em repertório de balé, fazendo primeiro papel em musicais, fazendo shows com dança de salão, sendo convidado para espetáculo, evento da prefeitura. Eu nunca gostei de negar as coisas. Às vezes eu tinha que rebolar para para encaixar na minha agenda, mas eu fazia, porque eu acho que quem não é visto não é lembrado. Então eu queria ter visibilidade para a coisa acontecer. E eu acho que a indicação foi uma colheita de frutos. O meu grupo de dança também foi. Assim, saber que ele deu certo, saber que as pessoas queriam entrar nele, saber que as pessoas ficavam ansiosas para assistir, saber que tinha amor no meio, porque não era só trabalho. Um outro sonho que eu tenho é fazer um espetáculo de dança. Esse é um sonho que eu tenho. Eu ia fazer, mas por problemas internos a gente teve que fazer um cancelamento. Mas esse é um sonho que eu sei que eu ainda vou realizar, que é fazer o meu espetáculo de dança. Eu lembro que quando eu era novo, eu sempre ficava assim, eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu nome. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, esse é o Márcio, faz isso, isso e isso. E eu sempre fui o Marcinho, porque eu era muito criança, e na época já tinha um outro Márcio na cidade, que dançava, não era professor, mas então eu era o Marcinho, e até hoje eu sou o Marcinho. Depois que eu tive a parceria, montei o grupo, as pessoas começaram a ver mais os shows que eu fazia, a coisa começou a dar certo, eu viajei. E aí eu criei uma identidade. E aí as pessoas começaram a me conhecer e começaram a me chamar por mim, pelo meu nome, me convidar pelo que eu fazia. Então, assim, acho que eu criei uma identidade. Muita gente, assim, as pessoas da dança de salão falavam muito que eu tinha conseguido sucesso porque eu tinha ido fazer outros estilos de dança. Porque eu tinha ido fazer balé, porque eu tinha feito jazz, sapateado. E enquanto eu ficava assim, mas pra mim isso é só aprimoramento. Pra mim, quanto mais conteúdo eu tenho, só enriquece a minha dança. As pessoas me associaram muito tempo assim, o Márcio do balé. Dentro do meio da dança de salão, muita gente falava, é o Marcinho, o Márcio que dança balé. O Márcio faz isso por causa do balé. O Márcio, então elas associavam muito. Hoje em dia não mais, mas durante muito tempo isso foi uma coisa que deu um diferencial para mim. Na época que eu estava começando a fazer as coisas, começando a conseguir trabalhos, isso foi uma coisa que diferenciou, que as pessoas me viam e me diferenciavam por eu dançar balé. Porque é diferente, te dá uma postura diferente, te dá um jeito de dançar diferente, é uma base, é a mãe da dança, é o balé clássico, então assim... E fora que eu acabei conquistando um alongamento, que normalmente os homens não têm dança de salão, então eu ganhei um alongamento, então por isso eu fazia coisas diferentes. Me ajudou em questão de força, eu acabei tendo muita aula de acrobacia para fazer pegada e tudo mais. Eu fiz aula de musicalidade, então isso também me ajudava bastante. A minha consciência corporal melhorou muito. Então assim, as pessoas me chamam muito pedem para, tipo, acrobacia, movimentação corporal, ensinar giro, show, porque assim, você subir no palco não é só ir lá e você dançar, claro, você tem que passar sentimento, mas você tem que interagir com a plateia, você tem que ser carão, as pessoas, se você tá dançando uma coisa animada, a pessoa tem que vibrar com você, sabe? Não adianta só você dar um sorrisinho cinzento, sabe? As pessoas têm que vibrar com você, sabe? E é uma coisa que as pessoas comentam, é muito bom te ver dançando, tu fica, sim, a gente quer vibrar contigo. Então isso é uma coisa que fazer outros estilos isso me ajudou, sabe? E dançar me ajudou muito com a minha timidez. Eu era muito tímido, tão tímido que eu tinha vergonha de apresentar trabalho, eu tinha vergonha de conversar com mais de 3 pessoas juntas. E hoje em dia, nossa, eu adoro pegar no microfone e falar, eu adoro câmera. Adoro estar nas semanas de enfermagem, adoro falar da entrevista, adoro apresentar trabalho. Eu acho que a dança me ajudou muito nisso, a me deixar desinibido.
quando eu comecei a faculdade eu fiquei meio desanimado, porque a faculdade foi uma coisa que eu demorei para conseguir administrar. E me exigia muito, e eu ficava assim, caraca, eu não tô conseguindo dar conta da faculdade, trabalhar, de dançar, eu tenho que dar um jeito. Aí eu demorei um pouco para poder me organizar enquanto é isso, mas consegui. Porque eu ficava assim, pô, tô aqui na faculdade, eu não tô bom nisso, sabe? Não sou mau aluno, mas eu sempre gostei de ser muito bom. E aí eu vi que eu não conseguia ser muito bom, e aí eu ficava assim, ai, que droga, eu não tô sendo o melhor nisso, sabe? E eu sempre me cobrei muito para ser bom nas coisas. Mas assim, hoje em dia eu organizei e fico mais feliz. A faculdade aqui me apoia muito na minha carreira artista. Muito como artista, muito, muito. Desde o primeiro período, quando alguns professores já souberam, eles já falam, por que você não participa disso? E eu meio acanhada, sempre fui um pouco tímido. Mas, nossa, eu não consigo nem contar a quantidade de coisas que eu já fiz aqui dentro, porque a faculdade me apoiou. Eu nem consigo. Porque sempre tem um professor que me chama, me chama para ir no ambulatório falar sobre dança, sobre atividade física com um grupo, aí depois me chama para fazer outra coisa. Então, assim, a faculdade me apoiou muito nessa questão de dança, muito mesmo. Esse projeto a gente fez metodologia de pesquisa. Como eu danço, todo lugar que eu vou, todo mundo me associa a isso. Eles falaram, vamos fazer um projeto de dança e tal, e na época eu estava um pouco desanimado, eu não sabia se queria continuar a faculdade, e eu sei que foi uma coisa que me estimulou bastante a continuar aqui. E aí eu falei assim, tá bom, vamos. E aí a gente criou o projeto de dança. No início eu fiquei meio receoso, achei que não ia dar certo, eu sempre fui um pouco inseguro por eu ser muito novo, eu tinha uma certa insegurança. E aí o projeto deu super certo, a procura foi ótima, super bem aceita, a gente é sempre convidado para fazer alguma coisa. A gente já foi em orfanato, posto de saúde, a gente faz abertura dos eventos aqui da faculdade. É muito gratificante. É legal ver a interação do professor e do aluno. Isso é uma coisa que é um feedback que eu sempre recebo, que para mim é muito gratificante, de saber que, assim, o pessoal não tá só indo, não é só mais um projeto, que o pessoal vai lá, vai embora. Não, sabe, a gente construiu vínculo, amizade, os professores ficaram muito mais íntimos dos alunos que participam do projeto, a gente se diverte. É legal ver, assim, pessoas no projeto que eram muito tímidas, às vezes nem tinham uma boa relação com outras pessoas, e se abrindo, fazendo novos amigos. É muito gostoso ver como que a dança, a arte no geral, consegue abrir caminhos diferentes, conseguem trazer propostas diferentes. É muito gratificante para mim saber que eu estou fazendo parte disso, saber que eu estou proporcionando isso. É muito gostoso. Eu sei que eu não posso parar de dançar. Não posso, não quero e nem vou. Esse é meu foco. Porém, quando eu entrei para fazer a faculdade, eu não sabia o que era. Muito sincero. Eu entrei aqui porque a minha mãe começou a trabalhar aqui. E aí ela falou assim, acho que é a chance de você fazer uma faculdade, o que você acha? Eu acho que eu também já estava mais maduro para fazer outras coisas. A minha melhor amiga também começou a fazer. Hoje em dia ela até já saiu da faculdade, mas eu comecei também por incentivo dela. Vamos, eu vou fazer também, a gente faz junto. E eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu fiquei assim, tô com as manhãs livres, não tem por que eu ficar em casa sem fazer nada se eu posso aprender alguma coisa nova. E eu vim para a faculdade, eu vim sem saber o que era. Eu realmente não sabia o que era enfermagem. Tinha só aquele senso comum que todo mundo tem. E aí depois eu fui conhecendo e aí eu fui me apaixonando pelo negócio. Aí eu fiquei vendo, caraca, não, o negócio é bom, é interessante, é rico, dá gostinho de quero mais. E aí, mas eu até então não tinha descoberto uma área que eu quisesse atuar. Eu sempre soube que eu não gostava de socorrista, urgência, trauma, não sou fã. Não é uma área que eu fico, caraca, legal e tal, não é. Eu sempre gostei de atenção básica, eu gostava de pediatria, mas ainda não tinha dado um feeling pro negócio. E aí depois eu só fui ter isso no 5º período. Olha só como às vezes a gente não reflete bem. Cara, eu posso dar aula, então é isso que eu quero. Eu acho que eu atenderia em hospital super feliz. Eu adoro cuidar, eu amo estar com as pessoas, adoro saber como que elas estão. Adoro cuidar, eu amo ver que as pessoas estão bem e saber que eu estou sendo importante pro cuidado delas. Isso eu sempre fui, desde antes de começar a faculdade. Mas uma coisa que eu tenho vontade, assim, de terminar a faculdade é de dar aula. Eu amo dar aula. Eu amo saber que eu tô passando algo de importante para alguém. Porque eu acho que sem professor não tem nada. Independente de que estilo que seja, o que você está ensinando, o teu foco. Ser professor, eu acho que é meio triste que aqui no Brasil isso não seja tão valorizado.
Mas sem o professor você não tem profissão nenhuma, você não tem nada sem um professor, você não tem nada sem alguém que te oriente. E isso é uma coisa que eu sempre me apaixonei. Então é uma coisa que eu sei que quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer o meu mestrado em educação, porque eu quero dar aula. O meu foco é dar aula. Claro, quero ir para o hospital, porque eu acho que eu preciso ter experiência prática dentro de um hospital para poder dar aula, eu preciso ter vivência. Mas o meu foco é dar aula, é o que eu quero dar pelo resto da minha vida e conciliar a dança com dar aula. Eu acho que um bom professor, ele não pode se atentar só, tu tem um jeito. Não, existe vários jeitos. E você vai se adequando de acordo com o que o aluno responde melhor. Porque às vezes ele vai 20 vão responder da forma A muito bem, mas vai ter uns 5, 6 que não vão, eu vou escolher eles. Não, eu tenho que dar um jeito de englobar todo mundo no ensino. Eu tenho que fazer todo mundo aprender, sabe? E a faculdade me ajudou muito nisso, com questão de aprendizado. Você está dentro de uma universidade que está formando professores, que está formando educadores, é diferente, sabe? Eu faço a faculdade de enfermagem, mas aqui a gente é muito ensinado a ser educador, ser enfermeira, ser educador. Eu apliquei 100% do que eu aprendo aqui nas minhas aulas. Em questão, as aulas de psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, aulas de anatomia, fisiologia, didática aplicada, desenvolvimento educacional. Tudo isso eu ficava assim, caraca, então eu posso fazer de uma forma diferente. Pô, pera, acho que se eu juntar isso com isso, eu vou conseguir um rendimento melhor. E eu consegui ver rendimento melhor nos meus alunos. Isso foi muito gratificante. Porque eu acho, é o que eu falo, conhecimento nunca é demais. Nunca, nunca, nunca é demais. Você nunca vai estar errado por você ter conhecimento a mais. E isso me ajudou muito. Eu acredito que hoje em dia estar na faculdade me ajudou a ter um sucesso profissional melhor em questões de ensino. Realização pessoal, amadurecimento pessoal. Eu acho que eu tive que amadurecer muito rápido, porque eu tive que trabalhar. Não é que eu tive, meus pais nunca me impuseram trabalhar, não. Mas eu quis, eu sempre quis ser independente, eu nunca gostei de depender dos outros, eu odeio depender dos outros, eu sempre gosto de ser independente. Amo trabalhar em equipe, amo, nossa, adoro. Mas ser completamente dependente, não gosto. Então assim, eu queria trabalhar para não ser dependente. E eu via minha irmã ser independente durante mais tempo que eu, porque ela é mais velha que eu, e ela foi alcançar a independência dela bem mais velha que eu. Então, assim, eu ficava, não quero ser dependente dos meus pais com 20 anos, com 18 anos, eu já quero ser independente. Então, assim, pra mim isso foi muito gostoso, eu tenho independência financeira. Com isso, com essa maturidade de eu fazer muita coisa e dar conta, a minha mãe sempre me deu muita liberdade. Então, assim, eu tinha, meio feio, porque acabou com certeza sendo meio machista, porque por eu ser homem, eu acabei saindo, tendo liberdade para sair sozinho antes dela. Mas minha mãe sempre foi muito tranquila e tratou a gente muito igual. Mas as pessoas ao redor sempre viam com outros olhos. Mas eu sempre fui muito maduro. Assim, sempre me falaram isso, né? Eu acho que hoje em dia eu enxergo isso. Mas até uns 3 anos atrás eu não achava isso. Mas de tantas pessoas falarem isso pra mim, hoje em dia eu acredito. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive compromisso com as coisas, eu sempre gostei de fazer tudo certo, eu sempre tratei com pessoas mais velhas. Tenho 23 anos hoje em dia, mas desde os 16, 17 eu já trabalhava e eu já tinha o mesmo compromisso que eu tenho hoje. Representa tudo, é a minha vida, é o que eu faço. Eu já cheguei a fazer 48 horas por semana de aula. Teve uma época da minha vida que eu fazia 48, 46 horas de aula por semana. Tipo, era muita coisa, eu vivia dentro, eu era tipo aqueles ratos, sabe, de laboratório, um rato de escola de dança. É o que me move, é o que me dá vontade de continuar, é o que me ajuda a sair de momentos ruins, é onde eu tiro meu salário. Não posso reclamar disso, assim, eu tenho muitos amigos que desistiram de dança porque não conseguiam ter uma estabilidade financeira com ela. E, desde os 15 anos eu vivo de dança, eu nunca trabalhei com outra coisa. E eu falo que se um dia eu machucar minhas pernas, eu tô no laço. Porque eu nunca trabalhei com outra coisa, para não dizer que nunca uma vez eu ajudei meu pai numa obra, mas que foi péssimo, porque eu nasci pra isso. Eu me sustento desde os 15 com dança e, tipo, eu vivo disso, eu vivo para dançar. Basicamente, é tudo. Eu vivo dança todo dia eu danço. Eu não gosto nem de ter férias. Tipo, quando eu tô em férias, por exemplo, as escolas fecham em período escolar.
a minha carga de trabalho diminui. E eu fico chateado porque ela diminui. Porque eu queria continuar dançando. E aí eu fico marcando aula com o pessoal nas férias. Ah, gente, vamos dançar. Eu fico em casa assim. É claro que eu gosto de ter um dia de descanso de vez em quando. Mas eu fico assim, ai meu Deus, eu podia estar dançando, a gente podia estar fazendo alguma coisa, eu podia estar ensinando alguma coisa pra alguém. Eu queria estar dançando. Aí eu boto música no meu quarto, boto sapato sapateado e fico sapateando no meu quarto mesmo. Tipo, eu trabalho sábado feliz. Eu não sei o que é ter um sábado sem trabalhar. Uns 5 anos. E, pô, eu vou feliz. Domingo também. Domingo normalmente eu tenho de folga, mas assim, vamos trabalhar domingo? Vamos trabalhar domingo. Eu não ligo. Eu vou a qualquer hora. Pode ser de noite, meia-noite, 1 hora da manhã, como já aconteceu. Eu tenho que ensaiar, tipo, até 1 da manhã, 2 da manhã, e várias pessoas, eu tô cansado. E eu tô assim, vamos, gente, vamos ir. Empolgadão. Assim, eu gosto muito. O pique pra mim é toda hora. Fazer o meu espetáculo. Principalmente fazer o meu espetáculo. Eu sonho em fazer ele. Não tenho vontade de ter uma escola de dança. Eu adoro trabalhar para os outros. Amo trabalhar para os outros. Ainda mais porque os locais que eu trabalho, eles são muito receptivos comigo, eu tenho muita liberdade, então eu me sinto muito em casa, sabe? Não é aquela coisa que você vai pro trabalho e fica, ai, tô tendo sensação de saco. Ai, eu não gosto. Não, eu amo ir pro trabalho, ficar lá o dia todo. Eu tenho vontade de ter uma companhia maior, de ter patrocínio para poder fazer mais coisas, porque assim, infelizmente é muito difícil você trabalhar com dança, porque, os meus figurinos sempre foi eu que paguei, eu sempre que tive rala para pagar. Os meus alunos também, então quando a gente vai fazer um show, a gente que paga as nossas roupas, a gente que paga as nossas viagens, a gente que paga tudo. Então assim, sempre tem um pai, uma mãe que ajuda, sabe? Que leva, que busca, eu tô falando assim, da minha companhia, que tem carro e aí leva a gente até o concurso e tudo mais. Mas assim, eu acho que seria muito melhor se eu tivesse um patrocínio para poder ajudar os outros. Porque eu tenho alunos que não têm condição de bancar os figurinos direito. A gente rebola para conseguir fazer a coisa acontecer. Então eu queria ter uma companhia maior, com carga horária maior. Por exemplo, a companhia que eu tenho é por amor, eu não ganho por ela. Eu tenho ela há 3 anos, mais ou menos. E eu faço ela inteiramente por amor. Não viver por amor não acontece. Porque já dancei muito mais de graça do que recebendo em toda a minha vida. Muito mais de graça, porque as pessoas acham que pagar não vale. Teve uma época que a gente tentou patrocínio. Que a gente estava com os projetos, mas não deu certo e tudo mais. Mas assim, sigo continuando e se a gente para porque as coisas não estão tudo ali de mão beijada, a gente não faz nada. Então a gente que tem que trilhar o nosso caminho, a gente tem que trilhar as coisas que a gente quer. E eu sempre tentei fazer isso. Às vezes dando certo, às vezes não, mas eu sempre tentei trilhar. Eu tô passando um momento meio ruim, não ruim, mas meio difícil, em questão profissional, de grupo e tudo mais. Mas eu sei que a coisa vai melhorar, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida que a coisa vai melhorar. Porque às vezes a gente precisa de uns momentos ruins para ter momentos bons. Eu sempre pensei isso, sempre. Que sem momento, se tá tudo muito bom é porque a coisa não tá certa. Tudo na vida é obstáculo e você tem que vencer eles. E eu tô passando por um obstáculo agora, que eu não esperava, que tá sendo meio ruim, mas eu sei que a coisa vai melhorar, eu tenho completa certeza disso. É trabalhar mais, ter as pessoas mais em volta, ver as pessoas fazendo mais sucesso, ver eles melhorando, progredindo, caminhando com as próprias pernas, ficando independentes, deixando a timidez de lado. Por exemplo, assim, eu fico muito orgulhoso deles, de ver o amadurecimento deles da companhia e das minhas alunas na escola de balé. De ver como que a coisa está progredindo, de ver como que eles estão trabalhando, de como a coisa está amadurecendo. Então eu espero mais isso. Eu espero mais isso para eles e eu espero mais para mim também. Eu acho que teve uma época da minha vida que eu me deixei muito de lado porque eu me preocupava muito com os outros, sabe? Então eu espero mais de mim, eu espero dançar mais, eu espero melhorar, porque eu acho que eu tô sempre em evolução. Eu acho que eu acho que é melhor você andar devagar do que você ficar parado. Então, eu acho que pode ser que agora, com isso que está acontecendo, eu tô andando um pouco devagar, mas eu sei que eu não posso ficar parado e eu não me permito ficar parado.
Então eu acho que a coisa acho que a coisa só tem a melhorar. Acho que as coisas vão sempre melhorando. Acho que tudo que eu acredito muito na lei do retorno, que você recebe o que você planta, você colhe o que você planta, você recebe o que você fez, o que você ofereceu. Então, assim, eu não posso, por exemplo, se eu acho que eu estou andando devagar, eu não posso esperar que eu vou receber muitas coisas. Mas eu sei que alguma coisa eu vou receber, eu vou colher. Então eu acho que tudo é fruto do que você faz. E por isso que eu sempre tive a mente muito tranquila quanto a isso. Eu sempre achei que eu tinha muita sorte, que eu tinha muita bunda virada para a lua, que o mundo me sorriu bastante. Hoje em dia eu acho que eu reconheço mais o meu esforço, reconheço mais o que eu fiz para conquistar tal coisa. Então eu acho que tudo é trabalho, é dedicação, é empenho, me esforçar mais, superar as coisas ruins que estão acontecendo. Todo mundo passa por momentos ruins, nada da vida são só flores. E se fosse, não teria graça, a gente não daria valor às coisas se a gente não perdesse às vezes e se a gente não enfrentasse obstáculos. Minha mãe sempre me ensinou a ser muito realista, ela sempre falou, você pode sonhar à vontade, mas você tem que ser realista com as coisas, você tem que enfrentar as coisas como elas são. E não de um jeito, aconteceu isso, não, aconteceu, agora bola pra frente e tem que continuar.